O passado do Blast finalmente começou a ser revelado e ficamos sabendo mais detalhes da luta dele contra o lendário fundador da Vila Ninja. E além disso, o Flash e o Sonic estão prestes a começar uma batalha mortal para romperem de vez os laços que eles têm com o passado. No começo do capítulo vemos o Flash perguntando ao Blast se ele sabe algo a respeito da conexão que existe entre o God e a Vila Ninja. Lembrando que no capítulo 194, o Flash lembrou que quando ele era criança, ele viu que tinha um cubo do God sendo guardado dentro da Vila Ninja. E graças a outra informação que ele recebeu do City no capítulo 173, de que o Blast estava em uma missão secreta para encontrar os cubos do God, agora o Flash finalmente se deu conta de que foi o Blast quem destruiu a Vila Ninja durante uma das suas missões para coletar os cubos do God. Enfim que, ao ouvir a pergunta do Flash, o Blast fica em silêncio por um momento. E depois ele apenas diz que entende caso o Flash esteja com ódio dele por causa da destruição da Vila Ninja. Porém o Flash disse que é exatamente o contrário, ele ficou muito aliviado no dia em que descobriu que a vila havia sido destruída. Afinal, o Flash não compactuava com os métodos cruéis que os líderes da vila usavam para treinar os novos ninjas. Mas o que mais surpreendeu o Blast não foi a resposta do Flash, mas o fato do ninja da classe S ter demorado tanto tempo para se dar conta de que foi ele quem destruiu a Vila Ninja. E por isso o Blast se deu conta de que o treinamento do Flash na Vila Ninja foi tão traumático que ele acabou bloqueando algumas das memórias da época em que ele morou lá. E galera, como vamos ver mais pra frente, não foi apenas sobre a existência do Cubo do God que o Flash acabou esquecendo. Mas enfim, seguindo com o capítulo, na sequência vemos que o Saitama e a Manako ficaram completamente perdidos com essa conversa do Flash com o Blast a respeito da Vila Ninja. E por isso o ninja da classe S decide dar algumas explicações sobre como a Vila Ninja funcionava. E então ficamos sabendo que apesar do nome sugerir que a Vila Ninja fosse, bom, uma vila, na verdade ela não era nada disso, era apenas uma grande construção em formato de cubo que ficava no meio de uma floresta em um lugar de difícil acesso. E dentro desse local vários garotos eram treinados para se tornarem assassinos. Porém, 9 anos atrás, logo após o Flash ter se graduado e saído da Vila Ninja, ela acabou sendo destruída. E na época o Flash não se importou em ir atrás de descobrir mais detalhes sobre o que havia de fato acontecido com a vila, afinal ele detestava aquele lugar. No entanto, graças ao encontro dele com o Sonic, o Chamas do Fogo do Inferno e o Ventus do Vendaval, o Flash acabou lembrando que quando ele era criança ele viu um cubo do God dentro da Vila Ninja. E por isso ele decidiu voltar até a vila para ver se o cubo ainda estava lá. E vale dizer que o Flash falou que foi até a vila durante aqueles 3 quadros nos quais o Saitama e o King foram atrás da Manako, para surpresa do Saitama, que ficou impressionado com o quão rápido o Flash foi por ter ido e voltado até a Vila Ninja em apenas 3 quadros. E em seguida a Manako dá parabéns ao Flash por ele ter conseguido ir até a vila e voltar sem se perder no meio do caminho, afinal o senso de direção do Flash é simplesmente terrível. Mas enfim que, após mandar a Manako calar a boca, o Flash diz que quando ele chegou na vila, ele viu que ela havia sido destruída por algo que deixou vários buracos de forma esférica por todo o lugar. E quando ele chegou no local onde ele havia visto o Cubo do God quando ele era criança, ele viu que o cubo havia desaparecido. E o mais importante é que tudo indica que o cubo tenha sido engolido por algo esférico que simplesmente destruiu tudo o que tinha ao seu redor. E esses buracos esféricos que estavam por toda parte fizeram o Flash lembrar do Blast. Afinal, durante o arco da Associação dos Monstros, o Flash viu que o Blast é capaz de criar pequenos buracos negros que basicamente teletransportam tudo o que está dentro deles para outro lugar. E por causa disso, o Flash percebeu que todos aqueles buracos esféricos que estavam por todo lugar foram causados pela habilidade de criar buracos negros que o herói Rank 1 da classe S possui. Mas enfim, que depois de falar tudo isso, o Flash diz que graças ao seu encontro com o Sonic e os outros ninjas, ele também lembrou de mais outra coisa que ele viu dentro da Vila Ninja quando ele era criança. Uma cápsula especial de recuperação, dentro da qual o fundador da vila estava em coma enquanto ele se recuperava dos ferimentos da sua luta contra o Blast. E aliás, o Flash faz questão de destacar que, pelo que ele lembrava, o líder da vila não parecia ser um humano comum. E por isso ele pergunta ao Blast se por acaso o líder da vila era um servo do God que recebeu seus poderes através do cubo. E nesse momento o Blast revela que o líder da Vila Ninja era amigo dele e 15 anos atrás eles estavam juntos na missão de procurar pelos cubos do God. E assim como todos os outros ninjas da vila, esse amigo do Blast tinha um nome extremamente redundante, pois ele se chamava Empty Void, ou seja, vazio do nada.
E inclusive o vazio do nada já tinha aparecido em um flashback que teve no capítulo 173, no qual vimos ele e o Blast procurando por um dos cubos do God. E vale dizer que o flashback do capítulo 173 deu a entender que o parceiro do Blast tinha sido morto em uma batalha contra a Centopeia Anciã 2 anos atrás. Porém, como no capítulo passado os ninjas do Grupo Celestial disseram que o líder da Vila Ninja estava em coma há 15 anos por causa da luta que ele teve contra o Blast, então agora está confirmado que o Blast lutou sozinho contra a Centopeia. E aliás, isso cria um furo no roteiro, pois como o Blast explica nesse capítulo, 15 anos atrás, o vazio do nada entrou em contato com o God, e o Deus Maligno transformou ele em seu escravo. Ou seja, ele ficou extremamente poderoso, mas mesmo assim o Blast conseguiu derrotar o seu amigo fortalecido com os poderes do God. No entanto, 13 anos depois, quando o Blast lutou contra a Centopeia, ele acabou levando um pau e deixou ela escapar, o que na minha opinião não faz o menor sentido. A menos que seja revelado mais pra frente que a Centopeia não foi o único inimigo que o Blast enfrentou naquele dia. Mas enfim, voltando pro capítulo 196, vemos o Blast dizer ao Flash que o motivo pelo qual ele não matou o seu antigo amigo depois dele ter se tornado um servo do God foi graças a uma habilidade especial que ele tem, e que de acordo com o Blast, essa habilidade é capaz de abrir o Portão da Caverna Celestial, que é um local que conecta a dimensão deles com a dimensão do God. Ou seja, galera, para eles poderem lutar diretamente contra o God, eles vão precisar da ajuda do líder da Vila Ninja. Pois caso contrário, o corpo real do God vai estar inacessível para eles, e tudo o que eles vão poder fazer é continuar lutando contra os escravos do God, mas sem nunca causar danos diretamente ao corpo do Deus Maligno. O único problema é que para eles ganharem a cooperação do líder da Vila Ninja, eles vão precisar primeiro romper o vínculo que ele tem com o God, e depois ainda reverter a monstrificação dele. O que não é impossível, afinal o Saitama conseguiu romper a conexão que o Garou tinha com o God, e após isso o Garou conseguiu reverter a própria monstrificação. Ou seja, se for preciso repetir tudo o que aconteceu para transformar o Garou de volta em humano, então para eles poderem salvar o líder da Vila Ninja vai ser necessário que o Saitama, o Garou e até mesmo o Genos ajudem o Blast. Afinal, o Saitama vai ter que repetir o soco da inversão da casualidade, que foi aquele soco que ele usou para romper a conexão que o Garou tinha com o God. Só que para isso o Careca vai precisar primeiro recuperar as memórias da luta que ele teve contra o Garou na lua de Júpiter. Ou seja, também vai ser necessária a cooperação do Genos, afinal o Cyborg tem todas as informações daquela luta gravadas dentro do seu núcleo. E por fim, após romperem a conexão que o líder da Vila Ninja tem com o God, ele não vai mais poder ser transformado em sal pelo Deus Maligno. Porém, ele ainda vai continuar sendo um monstro, portanto vai ser necessário que o Garou ensine ele a como reverter a monstrificação. Ou seja, galera, esse plano é complexo demais, e por isso eu acho que eles vão ter que achar outra forma de abrir esse tal Portão da Caverna Celestial. E bom, eu tenho uma teoria de como eles podem fazer isso, mas como é um spoiler da webcomic eu vou deixar para falar lá no final do vídeo. Enfim, voltando pro capítulo, após o Blast ter revelado a história do líder da Vila Ninja, a conversa deles acaba sendo interrompida por uma funcionária da associação, que avisa o Flash que eles acabaram de receber uma carta endereçada a ele. E quando o Flash pega a carta, ele vê que ela foi enviada pelo Sonic. E nessa carta, o ninja rival do Saitama desafia o Flash para uma luta, além de também revelar que o líder da Vila Ninja finalmente acordou do coma e deseja assassinar o Flash. E no final da carta tem uma mensagem muito enigmática, que diz que o Flash deve ir até o esconderijo do Sonic, onde ele vai estar aguardando sozinho no lugar onde os sonhos de infância podem ser vistos. E bom, após lerem a carta do Sonic, o Blast se surpreende pelo líder da Vila Ninja ter despertado justamente agora. Afinal, essa carta foi enviada exatamente no momento em que o Blast decidiu voltar ao QG da associação. Mas o mais engraçado é que na sequência o Saitama pega a carta do Sonic para ler, e o Careca fala que aquela não é a letra do Sonic. Afinal, ele já recebeu diversas cartas de desafio do Sonic, e em todas elas ele mal conseguia ler os garranchos que estavam escritos, diferente dessa carta que o Flash recebeu e que tem uma caligrafia impecável. No entanto, o Flash diz ao Saitama que ele tem certeza de que foi o Sonic quem escreveu essa carta, afinal foi o próprio Flash quem ensinou o Sonic a escrever com aquela caligrafia. E galera, isso claramente deixou o Saitama muito chateado, afinal ele percebeu que todas as cartas de desafio que ele recebeu do Sonic até hoje foram escritas de forma preguiçosa, enquanto a carta que o Flash recebeu foi escrita com muito capricho. Mas enfim, que o Blast diz que é provável que o Sonic tenha sido obrigado a escrever essa carta para atrair o Flash para uma armadilha,
e que no momento em que o Flash chegar no esconderijo do Sonic, o líder da vila vai estar lá esperando para emboscar ele. Mas então o Flash diz que isso é bom, porque essa vai ser a chance perfeita para que o Blast possa acertar as contas com seu antigo parceiro. E então o Flash, o Blast, o Saitama e a Manako vão até o lado de fora do QG da associação e se preparam para irem juntos até o esconderijo do Sonic. Porém, na hora em que eles estavam prestes a partir, o Flash disse que lembrou que ele tinha uma coisa muito importante que precisava fazer antes de ir até o esconderijo do Sonic. E ao ouvir isso, o Blast apenas concordou com o Flash e disse que não tem problema se ele quiser ir mais tarde. Para a surpresa da Manako, que foi a única ali que percebeu que o Sonic e o Flash são ninjas que foram treinados juntos, e por isso deve ter alguma mensagem oculta na carta que eles acabaram de ler. Pois é, galera, apesar do Blast até agora ter se mostrado como sendo uma pessoa muito inteligente, ele acabou sendo enrolado com facilidade pelo Flash. E por isso o Blast criou um mini buraco negro que teletransportou ele, o Saitama e a Manako até o endereço que estava escrito na carta, enquanto o Flash ficou para trás para fazer as tais coisas de última hora que ele lembrou. E aliás, essa vai ser a oportunidade perfeita para que o Blast fique sabendo a respeito da real força do Careca. Apesar de que eu acho que o Blast já tem uma noção de que o Saitama é um herói muito poderoso, pois caso contrário, ele não levaria o Careca junto dele para enfrentar o ninja mais forte de todos e que ainda por cima recebeu parte dos poderes do God. Se bem que o Blast não teve nenhuma objeção a respeito de levar a Manako junto deles, então pode ser que o fato dele estar levando o Saitama seja apenas irresponsabilidade do Blast mesmo. Mas enfim, que depois do Blast, do Saitama e da Manako desaparecerem, o Flash simplesmente começou a correr em alta velocidade, indo até um local diferente do endereço que estava escrito na carta. E enquanto ele corria, ele começou a lembrar da época em que ele treinou junto do Sonic na Vila Ninja. E vemos que em certo dia, há pelo menos uns 15 anos atrás, os dois estavam sozinhos no meio de uma floresta quando eles começaram a falar sobre como a vida deles era antes de começarem o treinamento para se tornarem ninjas. E naquele momento o Sonic disse que como ele nasceu dentro da Vila Ninja, tudo o que ele conhecia do mundo era a cruel realidade da vila, que era tão brutal que todas as crianças que nasciam lá eventualmente acabavam sofrendo uma espécie de lavagem cerebral e se tornavam meras máquinas assassinas graças à brutalidade do lugar. Porém o Flash era diferente, pois ele nasceu fora da Vila Ninja e apenas foi levado para morar lá quando já tinha uma certa idade. E por isso o Flash tinha algumas lembranças boas de como é o mundo fora da Vila Ninja. E essas lembranças impediram o Flash de enlouquecer durante o treinamento. Afinal, ele sabia que caso aguentasse até o fim do treinamento, ele poderia dar um jeito de fugir da vila e ir viver uma vida normal. E essa esperança era o que diferenciava o Flash de todos os outros garotos da vila, com a exceção do Sonic, pois apesar do Sonic ter nascido na Vila Ninja, assim como o Flash, ele se recusava a sucumbir à crueldade do lugar, pois ele tinha um sonho que ele queria realizar mais do que qualquer coisa. E esse sonho do Sonic basicamente era se tornar Hokage. Bom, ele não falou exatamente com essas palavras, mas no fim das contas o significado era o mesmo, porque o Sonic sonhava em se tornar o líder da Vila Ninja para poder mudar as regras do lugar. Isso porque ele queria fazer com que a vila deixasse de ser um lugar que forçava todos os seus habitantes a se tornarem assassinos e passasse a ser um lugar onde as pessoas tivessem a liberdade de escolher como gostariam de viver suas vidas. E esse desejo do Sonic era tão forte que, assim como o Flash, ele também conseguiu evitar de se tornar um psicopata. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas enfim, que após falar sobre o seu sonho, o Sonic pediu para que o Flash o ajudasse a tornar esse sonho realidade. E depois o Sonic pegou um mapa e mostrou que ele até já tinha encontrado o lugar perfeito para que eles fundassem essa nova Vila Ninja. E então o Sonic apontou para um lugar que fica escondido no meio das montanhas. E assim termina o flashback, e então vemos que o Flash decidiu não ir junto do Blast porque ele queria ir até aquele lugar no meio das montanhas que o Sonic mostrou no mapa para ele vários anos atrás. E quando ele chegou lá, ele encontrou o Sonic, que exatamente como a carta dizia, estava aguardando sozinho no lugar onde os sonhos de infância podem ser vistos. E no momento em que o Flash chegou, o Sonic olhou para ele e disse que esse lugar costumava ter uma paisagem bonita. Porém, alguns anos atrás foi construída uma estrada no meio das montanhas, que tornou esse lugar acessível a todas as pessoas. E por isso, várias empresas começaram a aproveitar a localização isolada daquele lugar para fazer despejo de lixo industrial. E logo após falar isso, o Sonic diz que esse foi o desfecho perfeito para esse local, pois isso o ajudou a enterrar de vez aquele sonho idiota que ele tinha quando era criança. E assim termina o capítulo 196 do mangá, com o Sonic e o Flash prestes a começarem uma luta para romper definitivamente o vínculo que eles possuem.
Pois é, galera, o próximo capítulo vai mostrar uma das melhores lutas de todo o mangá. Mas enfim, que esse capítulo deixou bem claro que o Murata pretende distanciar um pouco a história do mangá da história da webcomic. Afinal, o Blast está sendo bem mais presente na história do mangá. E também tem as mudanças que foram feitas a respeito da destruição da Vila Ninja, já que, além do Blast na webcomic, o Flash também teve um papel muito importante na destruição da vila. Apesar de que pode ser que nos próximos capítulos seja revelado que o Flash também participou da destruição da vila, mas ele acabou perdendo as memórias a respeito disso. E eu aposto que isso vai acabar acontecendo em algum momento, afinal o Flash anda bem esquecidinho ultimamente, né? Mas bom galera, agora eu vou falar sobre algo que é um spoiler da webcomic, então eu aconselho que quem ainda não leu a webcomic e não queira receber nenhum spoiler do que vai acontecer no mangá, não assista o vídeo além desse ponto. Só não vai esquecer de deixar o seu like antes de fechar o vídeo, hein? Bom, como o mangá mostrou mais cedo, o Blast tem a intenção de reverter a monstrificação do líder da Vila Ninja, já que o líder da vila tem a habilidade de abrir o portão da Caverna Celestial que leva até a dimensão do God. Porém, se o mangá seguir por esse rumo, ele vai acabar se afastando demais da webcomic. Afinal, na webcomic o líder da Vila Ninja não durou por muito tempo na história depois que ele acordou do coma, já que ele deu o azar de encontrar com o Saitama. Portanto, ou o One vai ter que dar um jeito de trazer o líder da vila de volta para a webcomic, o que eu acho muito improvável, ou senão o Murata vai ter que fazer um grande desvio na história para que a monstrificação do líder da Vila Ninja seja revertida. E analisando assim, nenhuma dessas alternativas parece ser muito interessante. Portanto, eu acho que seria melhor que a tal habilidade de abrir o portão da Caverna Celestial fosse passada para outra pessoa. Pois é, e quem já leu a webcomic vai lembrar que o Flash e o Sonic acabaram herdando as técnicas secretas do líder da Vila Ninja graças a vários pergaminhos que o Saitama encontrou e entregou para eles. Portanto, eu acho que é mais provável que graças a esses pergaminhos, um dos dois acabe aprendendo como abrir o portão da Caverna Celestial. E aliás, seria ainda mais interessante se fosse necessário que os dois trabalhassem juntos para poder executar a técnica que abre o portal até a dimensão do God, já que dessa forma os dois ninjas se tornariam personagens muito mais relevantes no final do mangá, sendo que eles inclusive poderiam passar a fazer parte do grupo de aliados do Blast. Mas enfim galera, isso é só uma teoria que me veio na cabeça quando eu tava lendo o capítulo, mas dizem nos comentários se você acha que isso realmente faz sentido ou não. Enfim, que por esse vídeo é isso. Então se você gostou, não esquece de dar um soco caprichado no like e também se inscreva e ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Até a próxima, nerd. Valeu! Fui!